A obra começa com o nosso prota tentando finalizar alguém, mas era apenas um corpo. Ele diz que ainda já se passaram 35 minutos, mas ainda há tempo restando. Ele está procurando por alguém que esteja vivo no meio daquele mar de corpos. Na sua vida passada, ele teve uma morte dolorosa e irracional. Agora renasceu em um mundo novo, equipado com uma espada e poder mágico, embarcando em uma aventura repleta de novas espécies. O problema é que nesse mundo ele renasceu de uma forma diferente das novelas e mangás. Desanimado que já passou alguns dias, mas vê um cara agonizando dizendo que estava doendo. Ele hesita, mas finaliza o cara. Ele ganha mais 20 horas no cronômetro. O Proto está triste, pois só tem 20 horas de vida, o que não dá nem um dia. Mas alguém está vindo, dizendo que é muito bom ver as expressões das pessoas quando ela é finalizada. O Prota se pergunta quem é esse. O cara estranho fica surpreso pelo Prota não saber quem é ele. Pergunta se por acaso ele é um novato. Ele se diz ser um tal de Stefan, o ceifeiro de vidas. Stefan diz que o Prota apenas matou os brinquedos dele e prepara sua espada perguntando se o Prota está pronto para pagar o preço. O Prota é atingido e percebe que esse cara é forte. Stefan elogia o Prota por ter conseguido segurar o seu ataque. O cara fica doidão pelo Prota ter um rosto jovem, que dá até aquela lambida no beiço. Enquanto o Stefan está falando, vemos alguém que abriu seu ombro no meio. O Prota se surpreende com aquilo. O velhinho lá atrás parecia conhecer o Stefan, e ele já veio para finalizar ele. Os amigos do velhinho elogiam ele pela coragem, mas o outro diz que o velhinho já não se importa com nada, por isso está agindo assim. O velhinho fala pro Prota que ele quase foi de base, que ele deve ser grato a ele. Do nada, o Prota pega sua espada e finca com tudo nas costas do Stefan, dizendo para ele morrer. Os caras acham aquilo estranho. Essa raiva está além de estar bravo com a pessoa, parece mais um desespero. E o Prota agora está com 127 horas de vida. Ele fica aliviado pelo Stefan não ter morrido no golpe do velhinho, e sim por ele. O Prota olha para ele e pensa que ele não fez aquilo pois acha divertido. Ele não sente prazer nenhum em fazer aquilo. Ele apenas está matando para aumentar o contador de tempo que foi colocado nele, após ele ter reencarnado nesse mundo. E só existe uma maneira de aumentar o contador: eliminar pessoas com as próprias mãos. O Prota parece nervoso, suas mãos tremendo, com a sensação de que o coração dele vai sair. O velhinho lá atrás fica encarando e pede pro Prota se juntar ao grupo deles de mercenários. O amigo do velhinho pergunta se ele quer um desajeitado desse, mas o velhinho diz que ele conseguiu se defender do Stefan, então ele não é pouca coisa. Prota pergunta se por acaso ele virar um mercenário e se juntar a eles, vai ser mais fácil de matar as pessoas. O velhinho acha interessante a pergunta do Prota e pergunta se ele acha que qualquer um consegue fazer algo assim. O Prota reflete um pouco e o velhinho diz que ele não precisa se acostumar, apenas entender que a vida dele é mais importante do que a vida da pessoa que ele matou. Diz também que ele precisa continuar ficando mais forte, e que não é só os humanos que agem dessa maneira, e sim todas as formas de vida. Pede para ele se levantar, ele se levanta e olha para os outros membros, enquanto o velhinho diz que ele não gosta daquilo, apenas tem que fazer isso. Eles perguntam o nome dele. O Prota responde, se chamando de Levi. O capítulo acaba. E podemos ver uma casa, onde tem um velhinho dizendo que já ouviu falar sim em um tal de ceifador de almas, e que mesmo querendo esquecer, ele não consegue. Um mês atrás, na batalha territorial, havia um cavaleiro, e esses cavaleiros usam um poder diferente de magia. Esses cavaleiros são conhecidos como aqueles que conseguem usar o éter. Quando os soldados veem um cavaleiro, eles já ficam em choque. Soldados comuns não conseguem nem se imaginar fazendo aqueles movimentos dos humanos que usam éter. Quando a espada deles passam, os caras são como queijos prestes a ser cortado, mas mesmo assim os soldados não fugiam, porque eles faziam parte do melhor esquadrão de cavaleiros do Visconde Bear, que é composto pelo Lord Jackson e os 8 cavaleiros, mais conhecido como Cavaleiros da Névoa Cinzenta. A única pessoa que consegue matar um cavaleiro é apenas outro cavaleiro mais forte. Eles acharam que conseguiam derrotar o Ceifador de Almas, até verem o Cavaleiro Nel ser cortado ao meio. Ninguém esperava por isso, e o campo de batalha ficou silencioso. E nesse momento, o velhinho conseguiu ouvir o que ele falou. Já acumulei o suficiente de vidas, vou usar 1000 horas. Me empreste poder, Deus da Guerra Hal. E algo inacreditável aconteceu. Toda a ordem de cavaleiro do Visconde Bear foi morta sem nem conseguir aguentar 30 segundos. O resto que sobrou meteu o pé depois daquilo. Quando olhavam para trás, era possível ver uma cor brilhante, como se estivesse dizendo que não era o suficiente e precisava matar ainda mais pessoas. O cara que está perguntando para o velho sobre o ceifador pergunta se tem mais alguma coisa, se o ceifador por acaso comeu alguma coisa. O velhinho diz que não tem certeza, e o misterioso ali pergunta se ele tem certeza. E agradece pela história, deixando uma moeda de ouro na mesa. O velhinho agradece, mas diz que não disse o nome do mercenário, e ele sabe o nome,
que o nome é Levi Delos, conhecido como o Ceifador de Almas. O cara com a capa diz que ultimamente ele está bem famoso e que nesse horário ele deve estar celebrando a vitória com seus aliados. Cena corta e Geralt está bebendo uma, todos felizes, enquanto o Prota diz que não é o suficiente. No cronômetro está 1000 horas e 42 minutos. Ele diz que só tem cerca de 15 dias a um mês de vida, e acha bem pouco, mas acha melhor do que viver no mundo anterior, onde ele estava destinado a morrer em uma cama sem nem fazer nada. Ele queria renascer com um corpo saudável na próxima vida, mas um certo Deus disse que realizaria o desejo dele, e trouxe ele para esse mundo, um mundo de fantasia medieval. Prota se pergunta se esse Deus nunca leu uma novel na vida dele. Só deu um contador de tempo e mais nada de especial. Ele está só na reflexão, que um servo qualquer de apenas um dia de vida. Então, para ele viver apenas 6 meses, ele teria que matar 180 pessoas e mais 9 pessoas levando em conta o tempo de viagem e descanso. Ele acha que não faz o menor sentido aquilo. Mas aí alguém mete a mão na mesa chamando por ele. É apenas seu aliado que já está brisando e perguntando por que ele está tão sério. Outra pergunta se ele já está bêbado. Ele responde dizendo que sim, afinal ele não sabe quando vai acabar morrendo, então acredita que deve aproveitar ao máximo. Só concorda e o vice-capitão apenas diz para eles aproveitarem, que diz que ter o MVP da batalha triste vai arruinar a atmosfera ao redor. O pessoal fica curioso de como ele conseguiu derrotar todos aqueles caras. O vice-capitão também diz que está curioso, afinal, aqueles caras não deveriam ter aparecido na batalha, principalmente o Nel, que já estava quase no nível de mestre. O Prota, sem saber o que falar, diz apenas que teve sorte, e que eles não eram tão fortes como a fama dizia. Os caras perguntam sorte? E fala que eles não são tão idiotas para acreditar nisso. E diz que 4 aliados deles foram derrotados por aquele Nel, e que não faz sentido ele ter vencido com apenas sorte. E pergunta o que ele está escondendo dos aliados. O Prota fica hesitante e diz que só estava zoando, que era apenas uma piada, que apenas arriscou a vida dele para derrotar o inimigo. Os caras ficam curiosos sobre arriscar a vida, mas em seguida jogam copos pra cima dele dizendo que todos eles arriscaram a vida deles, e foi só o Prota. Em seguida, alguém chega e diz para darem um pouco de privacidade para ele. Nada irá mudar sabendo ou não do truque do Prota. Esse cara é o velhinho do início, o capitão, e pergunta pro Prota se ele tem um tempinho. O Prota diz que sim, e que já está indo. O pessoal diz para voltar logo ou vão acabar com toda a cerveja. O Prota pergunta pro vice-capitão se ele não tem amor pelos aliados. E o vice-capitão responde que não existe tal coisa. Quando o Prota abre a porta, o vice-capitão diz para todos pararem de beber e se reunirem. O carinha pergunta o porquê, e ele responde dizendo que tem trabalho para fazer. Ele também diz que está um pouco incomodado. Cena corta para o Prota perguntando o que o capitão deseja. E o capitão está todo feliz parabenizando ele por ter sido o MVP da última batalha, e puxa ele para se sentar e beber. Enquanto ele diz que não precisa puxar, afinal ele consegue se sentar sozinho. O capitão diz sobre o dia que o Prota chegou. O Prota fica todo sério, perguntando se por acaso ele já recusou alguma oferta alguma vez. O capitão diz que não, e que devem beber e celebrar e depois seguir adiante. Já com 2 copinhos de bebida na mão, entrega um para o nosso Prota, dizendo que conseguiram aquela bebida recentemente e que ela é muito boa. O Prota agradece e já manda tudo para dentro. O capitão agradece novamente e diz que o Visconde Bern desistiu da batalha, porém oficialmente ainda não acabou. Ele diz que normalmente era para ter acabado a batalha quando o Bear paga a compensação da batalha, mas que agora há pouco ele disse que queria se encontrar com o empregador deles. Prota diz que talvez ele queira mais uma última batalha antes de desistir. O capitão diz que talvez ele esteja apenas pensando em não pagar ninguém e jogar seus soldados para a morte. Diz que os nobres infelizmente são assim. O capitão fala que essa missão ele vai precisar escoltar o Visconde Bear, mas o Prota diz que se for apenas uma missão de escolta não precisa ser ele. O capitão diz que é pelo orgulho do Bear, afinal, a fama do Prota já está aumentando, então ele entrega um papel com o endereço do local. Antes do Prota sair, ele diz que ele irá receber uma recompensa apropriada, e que não é necessário ter pressa. Prota diz que vai agora mesmo, e que depois ele pensa na recompensa que ele quer. E o vice já deve estar preocupado que ele desapareceu. O capitão dá aquele sorrisão e concorda. A noite chega e o Prota está a caminho, pensando que ele está lutando e matando para conseguir mais dias de vida, enquanto os nobres apenas fazem isso por dinheiro. Mesmo após 10 anos nesse mundo, ele não menospreza a vida das pessoas. Ele vê alguém atrás das árvores e pergunta se é o Visconde Bear, mas percebe que tem alguém atrás também, e se pergunta o que seria aquilo. Se por acaso isso seria uma armadilha. E começa a aparecer ainda mais pessoas em sua volta. Prota diz que pelas armaduras e roupas devem ser soldados do Bear, e pergunta se eles vieram para se vingar.
e fica feliz, afinal cavaleiros dão mais tempo de vida do que apenas soldados comuns. Já vai usar sua habilidade. Mas algo dá errado e sai sangue da sua boca. De repente, o corpo dele fica dormente e ele cai no chão. Ele para pra pensar e pergunta se por acaso aquela bebida tinha veneno. Os caras já estão vindo pra cima, e o Prota, mesmo envenenado, não desiste. Ele pensa em seus aliados estarem em perigo também, mas já toma um ataque duplo. Ele diz que precisa se apressar, e um dos caras ali diz que mesmo sendo grande ceifador, ele não é imune ao veneno neutralizador de éter. Diz que coisas boas valem o preço. Podemos ver quem é a pessoa. É o vice-capitão do Prota. Um dos caras diz pra ele não os culpar. Eles não estão fazendo isso por vontade própria. É apenas uma ordem de cima. O Prota pergunta se o Visconde pagou eles pra fazer isso. E se caso o capitão souber disso, vai dar muito ruim. O carinha do outro lado diz que vai ser doloroso saber, mas quem o envenenou e planejou tudo isso foi o capitão. O Prota não acredita e pergunta por que o capitão faria isso. Eles eram aliados. Mas em seguida mete um sorriso e diz que era apenas ele que pensava dessa forma. O Prota agora está pensando que nunca vai conseguir gostar desse mundo. Ele segura a espada com sua mão e fala para o sistema que vai pagar 1000 horas. A janelinha do sistema diz que só existe um poder disponível, a bênção de Raon. De repente começa a brilhar e os caras ficam em choque. Tá saindo raios da mão do Prota. O cara diz que ele não deveria ser capaz de usar seus poderes. O sistema dá imunidade à dor e força de batalha aumentada em 10 vezes, resistência muscular aumentada em 5 vezes. O Prota diz que eles perguntaram antes como ele derrotou os inimigos, e que eles não acreditaram na resposta dele, mas era tudo verdade. Enquanto isso, os buffs só vindo. O Prota já está até curado. Bênção do Deus da Guerra. Todo o éter se torna poder sagrado do Deus da Guerra. Com apenas 16 segundos de vida, tudo começa a brilhar. E o Prota diz que apenas arrisca a vida dele para vencer. O sistema informa que ele só tem 15 segundos de vida. E ele sorrindo. O capítulo acaba. E deixa o like no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e valeu!